Olá, alunos, tudo bem com vocês? Continuando aqui com a nossa aula, nós vamos agora abordar sobre, continuar abordando sobre programação orientada a objeto, mas vou fazer aqui com vocês um outro exemplo, declarando uma classe, utilizando um outro conceito, utilizando funções e comportamentos também, só que dessa vez passando parâmetros para essas funções que eu vou estar declarando. Então, eu vou tentar fazer aqui um exemplo bem simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lembrando que eu sempre tenho que ter a minha classe que vai ter a função main. Tá? Eu sempre tenho que ter ela para eu poder estar utilizando. Então, eu vou criar aqui uma outra classe, tá? Um outro arquivo que vai ter a função main. Eu vou chamar ela aqui de... Como eu vou estar criando um exemplo aqui de uma classe que vai realizar cálculos com vocês, então eu vou chamar aqui de principal cálculos. Como eu já tenho uma outra classe que já chama principal, eu vou chamar ela desse nome aqui, .java. Então, principal cálculos. Por que eu estou colocando principal? Porque é a primeira classe que vai ser executada na minha aplicação. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó, abrir um arquivo. Eu tenho várias outras classes aqui dentro, tá? Várias outras classes que tem a função main. Mas se eu tiver outras classes, por exemplo, igual a pessoa e a veículo, e eu quiser utilizar ela, dentro desse outro projeto eu consigo utilizar, porque elas estão dentro da mesma pasta. Então eu consigo utilizar elas mesmo sem precisar de abrir aqui dentro do Visual Studio Code, porque elas estão dentro da mesma pasta. Então eu só consigo utilizar classes que foram criadas por nós, ou por mim, ou por vocês, que se estiverem dentro da mesma pasta. Essa é uma outra característica também. Então eu vou criar aqui a função main também. Pronto, a função main está aqui, declarada, que é o que a gente vai utilizar para executar nossos programas. Agora eu vou criar aqui uma outra classe. Essa classe aqui, ela vai simplesmente realizar cálculos. Cálculos qualquer que eu vou colocar aqui. Só que eu vou colocar cálculos básicos. Então eu vou chamar essa minha classe aqui de cálculos. Poderia chamar ela de matemática, né? Eu poderia chamar ela de algo que esteja relacionado com o que eu vou estar trabalhando dentro da minha aplicação. Eu poderia criar uma classe, sei lá, se eu fosse realizar somente funções que tenham cálculo de geometria, para chamar de geometria, né? Não sei, vai depender muito do nome que você vai estar utilizando. Tem que ser algo bem claro. Eu vou colocar aqui cálculos, porque ela vai ter cálculos diversos. .java, eu posso vir aqui também, colocar aqui como Java também, que aí vai listar até lista os arquivos que está dentro da pasta. Salvar. Pronto, vejam só que criou aqui a classe chamada cálculos, que é a classe que eu quero utilizar. Nesse nosso caso aqui, essa função vai ser essa classe vai ser um pouquinho diferente. Ela não vai ter os atributos, somente as funções que eu vou estar utilizando. Vou criar aqui duas funções. Eu vou colocar aqui como public. Ela vai retornar, nesse caso ela vai retornar um valor. Eu vou colocar ela como double. Soma. Aí os parâmetros, como é que eu faço? Os parâmetros eu vou colocar entre parênteses, que ou seja, são os valores que essa minha função vai receber. Vou colocar assim, valor double, valor 1. Vejam só que para você declarar os tipos dos parâmetros, primeiro eu venho com o tipo seguido do nome do parâmetro, que é o conteúdo que eu vou receber. Se eu tenho mais de um parâmetro, eu vou separar por vírgula. Double, valor 2. Abre e fecha chaves aqui. Vejam só que eu tenho aqui, ó, dois parâmetros para minha função. Veja só que um detalhe, ó, essa minha função aqui ela está vermelhinha. Por quê? Ela retorna um valor. Então, obrigatoriamente eu tenho que retornar um valor para essa minha função. Então, como que eu faço isso? Coloco aqui um return, que é dizendo que eu vou retornar valor para minha função, e vou escrever aqui, ó, valor 1 mais valor 2. Vejam só que eu estou colocando aqui o cálculo direto na linha return, mas eu posso ter aqui acima dela vários outros comandos e depois posteriormente retornar o valor que eu quero. Não necessariamente que eu preciso colocar somente nessas duas linhas aqui, ó. Eu posso colocar em outros locais, beleza? Aí eu vou colocar aqui public, double também, vou colocar aqui multiplicar. Mesma coisa, double, valor 1, double
valor 2. E vou colocar return valor 1 vezes valor 2. Então veja só que isso aqui é um exemplo de como eu posso fazer funções que recebem parâmetros que não vão estar relacionados, por exemplo, com atributos, mas eu preciso receber parâmetros para poder atribuir algum conteúdo dentro dessa minha função. Principalmente funções de cálculo são assim. Então, eu preciso de passar algum parâmetro, como a gente já viu nas funções, por exemplo, print, ln, que você precisa passar parâmetros para poder escrever algum valor na tela. E agora aqui, eu preciso fazer o quê? Declarar o objeto do tipo cálculos. Vou chamar aqui de cálculo, posso colocar o nome dela de cálculo, new cálculos. Então, esse aqui eu utilizo aqui o construtor padrão da que a gente chama de construtor, que também é um método, só que esse método liga automaticamente os construtores. Quando eu não crio, eu posso criar vários construtores, tá? Dentro da minha classe, mas eu posso, quando você não cria o seu próprio construtor, ele cria um construtor padrão, que é um construtor vazio, que não recebe nenhum parâmetro. E agora aqui eu vou declarar variáveis que vai receber os valores do cálculo e no qual eu vou passar os parâmetros para essas minhas funções. Então vamos lá. Então vou criar aqui dois valores, lembrando que como são double, vou criar também as variáveis do tipo double. Esse aqui é um caso específico que eu preciso de variáveis externas para poder passar parâmetros para a minha função. Vou chamar aqui de v1 double v2. Aí eu vou colocar aqui, ó, system.out.println, digite o valor 1. Aí vem aqui detalhe, v1, aí tem que importar aqui a função, o scanner, import java.til, scanner. Tem que colocar aqui o import aqui, ó, não posso esquecer. Aí declara aqui a instância do scanner, vou chamar aqui de leitura, new scanner, system.in. Vejam só que o scanner é um tipo de classe que tem um construtor que recebe como parâmetro, ou seja, que é uma outra classe que é responsável por fazer a leitura dos dados, que seria o input dos dados dentro do meu programa, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui leitura ponto nest double e v2 a mesma coisa. Agora eu vou passar os parâmetros para a minha função, que seria no formato bem simples, cálculo soma, vou abrir parênteses porque é uma função que tem parâmetros e vou passar aqui, ó, v1, v2. Então, dependendo da quantidade de parâmetros que eu tiver na minha função, sou obrigado a passar esses parâmetros de acordo com a quantidade que ele tem. E vou passar de acordo com o tipo. Se ele é double, eu vou passar double. Se é int, eu vou passar int. Se é string, eu vou passar string. E assim por diante. A multiplicação também é a mesma coisa. Copiei e colei aqui, ó. Só vou mudar aqui, ó. Ponto multiplicar. Recebe aqui dois parâmetros que eu devo passar, que são as variáveis que eu criei. Vejam só que é bem simples você passar os parâmetros para uma função de uma outra classe que você criou. Só que nesse caso aqui, essa minha função aqui, ela retorna valor. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar assim, ó, system. Eu poderia atribuir isso daqui em uma outra variável. Por exemplo, eu posso criar uma variável chamada assim, ó, double resultado. E colocar aqui, ó, resultado recebe a minha função. Posso fazer dessa maneira aqui, ó. Porque como a função soma retorna valor, eu vou colocar aqui o tipo apropriado para ela. Aí eu posso fazer da seguinte maneira, system.out println, a soma é resultado. Pronto, eu posso fazer assim. Ou colocar aqui, ó,
a função aqui na frente. Posso fazer dessa maneira também. Beleza, gente? Posso fazer assim, dessa forma. E aqui também, ao multiplicar, é a mesma forma. Eu posso pegar aqui o resultado, escrever aqui, ó. A multiplicação é o resultado, porque aqui eu estou alterando os valores. Aí eu vou colocar aqui 10 e 10. E aqui, ó, a soma é 20, aí a multiplicação, 10 vezes 10, 100. Então veja só que é bem tranquilo de você trabalhar aí com funções, declarando essas funções dentro das classes. Fica mais organizado, você sabe o que cada coisa está fazendo, aonde que está cada detalhe, ao invés de você deixar tudo misturado num código só. E aqui também, ó, um detalhe legal do Visual Studio Code, se eu pressionar a tecla Ctrl e passar o mouse em cima da função, ó, eu vou direto na implementação da minha função que está na outra classe. Multiplicar a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu consigo ver, ó, pressionando Ctrl, ver a implementação da função println. Se eu clicar aqui, ó, nela, eu vou conseguir ver o código da função println, que está dentro da classe aqui, ó, printString. Eu consigo ver o código dessa classe, que é um detalhe bem interessante, que você conseguir ver o código, a implementação da função dentro dessa classe. Veja só, se eu passar o mouse aqui em cima, aqui, ó, pressionando Ctrl, aqui, ó, aparece ali a implementação da classe, que é o Public Final Class System. Aqui também, ó, aqui tem uma declaração interessante, ó, que é o static e o final. Eu posso explicar isso aqui para você depois, posteriormente. Isso aqui é um objeto, tá vendo? Que é da classe printString. Vejam só que ela foi inicializada com com null, desculpa. E aqui é a implementação da classe println, que é uma função da classe printString. Então veja só essa forma aqui, ó, que a função, o println está implementada aqui, ó, nessa linha de código aqui, ó, que é algo bem interessante. Depois a gente pode até fazer, eu posso até fazer algo parecido dessa forma aqui para vocês entenderem, que é uma outra forma de vocês criarem classes em Java. No caso aqui, sem precisar de ficar criando a instância, que não é, dependendo do seu programa, não é recomendado, se você for criar um projeto 100% orientado a objeto, beleza? Então, pessoal, eu vou terminar a aula por aqui. E na próxima aula continuamos a abordar um pouquinho mais sobre a questão de orientação a objetos.